Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Mercados aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, trazendo informações de mercado financeiro, falando sobre investimentos, o modo geral de dinheiro, nunca sozinho, sempre com um convidado, geralmente panelinha, né? Eu sempre trago um convidado que é parceiro, amigo, pô, é um privilégio, né? E hoje eu tenho um parceiro aqui, que é o cara das antigas, vai contar a história de Pregão. Hoje ele comanda um dos maiores escritórios de investimentos da XP, a Luri Capital. Veio aqui fardado, mas está valendo. Eduardo Messias, garoto! Grande satisfação estar com você, meu irmão. Garoto, já fiz a proposta. Ó, tipo Faria Limer, né? Você viu? Caraca, tudo bem? Tudo jóia, graças meu irmão, a Deus. Irmão. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Obrigado você. Por esse bate-papo que a gente vai ter com o pessoal de casa aí que vai estar assistindo. Bom, começando, né? Acho que de tudo que a gente vai falar, acho que o Conexão Mercados, ele sempre traz assim, a ótica do convidado em relação ao mercado, né? E eu tento contar a primeira trajetória de mercado, perfeito, falar um pouco, né? Como a pessoa chegou no mercado, enfim. A gente vai ver que a conversa vai ser bem legal. Eu lembro que o Edu era o seguinte, tinha o pitch no pregão, e o pitch era aquelas grades que se tinham, onde você não podia se deslocar, porque a roda era estática, né? E a roda do dólar era uma roda gigantesca, né? Depois você vai me corrigindo. Uma roda grande, umas 400, 500 pessoas. Isso já na era moderna, né? Na era moderna. Aí, na era moderna. E o Edu ficava 2 degraus acima de mim. Então o pitch era uma escada, né? Ele ia para baixo. Era uma piscina, né? E eu ficava bem na primeira ali, eu ficava na primeira fileira, o Edu ficava 2, mas bem na minha reta atrás de mim. Verdade. E assim, como a gente, só para o pessoal aí a gente falar, Edu, era o seguinte, porque no mercado, quando você fechava o negócio, como era no Viva Voz, o fechado era na boca, você geralmente olhava para frente. Então você passava, assim, na lateral a amplitude era muito difícil para você enxergar. Então às vezes você estava fechando com alguém aqui, tinha um cara que gritando que queria fechar e você não conseguia enxergar. E o Edu, quando você fechava, você olhava para frente para ver a amplitude da roda. E você não olhava lá para baixo. Então fechar com você era um trabalho. Eu puxava, gritava, mas enfim, bons tempos. Época boa. E cara, assim, acho muito legal. E contar a primeira pergunta, é uma pergunta que vai contar um pouco da trajetória, né? Muito rápido. Eu não sei até hoje como você foi parar no pregão. E, poxa, hoje você comanda e pilota um dos maiores escritórios de investimentos da XP, né? A Luri Capital. Pô, puta desafio, hein, cara? Bastante. Mas é uma coisa gostosa, né? A gente aprendeu muita coisa ali no pregão. Você tá quantos anos de mercado? Eu entrei no mercado na Bradesco Corretora com 14 anos. Então, cara, eu tô com 46, 68. Rodou sem óleo. Então, comecei ali sempre na corretora, passei por todas as áreas até em 96 ali fazer a primeira imersão ali no... então você já estava no Bradesco. Já estava no Bradesco. Entrei em 96, fui pro pregão quando o Bradesco iniciou as atividades na BMF, antiga BMF, né? 072. Exatamente. 072. Então você foi ali exclusivamente no começo para atender a tesouraria e a administração de carteira do Bradesco. E depois o Bradescão foi abrindo as porteiras para os clientes ali, onde a gente conseguiu de fato fazer relacionamento. O mercado hoje, Kim, é relacionamento, irmão. Não tem foco, disciplina, né? Em qualquer coisa que você se propõe a fazer, você tem que manter o teu foco, saber onde você quer chegar e ter os objetivos claros. Não adianta colocar não adianta colocar um monte de coisa intangível que você vai se frustrar. Então, o pregão nos ensinou muitas histórias, né? A gente via um cenário de tô rico, tô pobre toda hora. Mas é que do nosso pregão nosso foco era só aprender a operar. Só aprender a operar. Mas você só tinha um foco. E aí depois vai da pergunta, indicou na pergunta que eu vou te fazer mais pra frente. Mas... Tanto que você via que tinha cara doutorado no pregão e não sabia dar um fechado. Não sabia. E o cara que não estudou, sim, fechava com todo mundo e... Um rato.
e lembrava de tudo que fechou ligeiro, 2 minutos depois. O cara se condicionou a aprender aquilo. O cara Exatamente. era bom naquilo. Era bom naquilo. E tinha os caras que tinham estudos que chegavam lá e passavam mal. Não, e é diferente de você atender na época a gente falava, né, para quem está em casa aí assistindo, tinha os operadores que atendiam clientes exclusivamente e operadores que atendiam as caixinhas. As caixinhas eram a mesa de operações com 10 operadores, todo mundo falando ao mesmo tempo num telefone só. Fecha, compra, 10 vende. Caras da ordem para um. Então, assim, tem vários... Inclusive, foi a Link que foi pioneira nessas caixinhas, A Link era a Link, Liquidez, né? Na época, eram corretoras que... Depois você foi para a Ágora, né, Bradesco? Ágora, que tinha caixinha. Que tinha caixinha. Que era o inferno aquilo lá. E era... Isso é até mesmo. E aí se perdeu uma ordem, né? Seu burro. E vai falar na época se tinha alienação. Na época não tinha... Não tinha bullying, não tinha nada disso. Você relevava muita coisa, né? É claro que depois ali sempre tinha aquela válvula de escape, né? O pessoal, você subia para a mesa, conversava com a turma, o que você podia melhorar, evoluir, pessoal do pregão, que ali era uma ferramenta muito forte para quem estava ali e tinha uma sinergia muito grande com os clientes, principalmente. Né? Pô, Edu, a gente foi forjado no aço, né, cara? É verdade. Pô, eu vou interromper muito, porque aqui tá conversa de boteco, sabe? Eu acho que o telespectador tá louco para ver o Eduardo Messias, a sua história, mas assim, falando disso, né, e até fico nostálgico, porque, puxa, foi uma, assim, era muito difícil aquilo que a gente fazia. Exato. Era uma coisa muito específica, Sim. né? E qual muitas pessoas passavam e desistiam ali, como você falou. Exato. Não tinha o perfil, né, irmão? Imagina hoje, né, você olhando tudo esse universo aí, sentado na Luri, na mesa, tudo digital. Bom, a gente vai chegar lá. Mas enfim, continua. E aí é uma evolução, né? Ali quando a gente percebeu que o mercado estava indo para uma tendência mais digital, com a introdução do eletrônico na hora do almoço, depois estendeu para o after, isso tudo. Mas aí que você montou a Luri, ou não? Não, foi aí que eu recebi um convite de ir para a mesa. Isso foi final de 2006. Final de 2006. Você subiu antes, acabou o pregão? Subi antes. Eita, não lembro. Subi antes. Subi em 2006 e aí foi para atender os clientes que eu atendia no pregão, só que na mesa. Foi aí, a partir desse momento que eu aprendi, fui evoluindo na questão dos aprendizados, né? Entender o cliente, escutar a ordem. Aí eu passei a ser o cara da caixinha. Você passou seu filho da mãe que dava esporro lá embaixo. Exato. Era você que dava esporro. Vai, toma! Quem era o cara que você ficava na linha lá no pregão, né? Nessa época que você estava na mesa? Na mesa eu fui para antiga Lopes Leon, não sei se você lembra. Sim, é o 148. Isso, eu pegava tinha vez que eu pegava o Rodrigo, tinha vez que pegava o Seba, o Bruno Silvestinha? É isso. Você ficava com ele na linha? O Rodrigo, o Mareto. Ô meu, fechado aí. Não, se o Seba vai assistir esse programa, eu vou fazer esse corte só pra ele. Você sabe que a gente tem um grupo de WhatsApp, que até hoje eu falo com o Rodrigão, né? Sim. Corintiano fanático que tá com um filho, casado com o André. Isso. Pô, coisa mais linda, moleque. Pô, Seba, um beijão pra você. Você ficava dando esporro no Seba, é isso? A gente compartilhava tudo na mesma caixinha ali, né? Então, cara, era uma adrenalina só, né? Nossa, aquela caixinha tinha ordem, meu. Tinha bastante. Porque o modus operandi era um pouco diferente, né? Você tinha muito relacionamento, o pessoal saía para almoçar e às vezes vinha umas ordens doidas da mesa do restaurante, aí você falava, cara, os caras já estavam tudo quase dormindo lá, sexta-feira à tarde começava a operar igual uns loucos. Ninguém entendia nada. Os caras tinham tomado 3 chopp no almoço, o cara voltava pregando para operar, que qualidade queria operar. Era isso mesmo. Era uma época muito boa, E foi dentro desse cenário aí que depois a gente fui troquei de corretora, né? Fui para o Banco Máxima, depois fui para corretora Renascença, que aí eu também... 012, Renascença. 012. Aprendi bastante coisa, era uma corretora muito forte em título público. Sim, uma puta escola. Isso, baita escola. E aí, cara, resolvi sair fora do mercado.
Fiquei... Mas olha que engraçado, Edu, você teve um privilégio que poucas pessoas tiveram, e talvez esse privilégio que você teve, que muitas pessoas não tiveram, porque todo mundo ficou no pregão até o final. Exato. Quando você foi para a mesa, isso te dá um viés completamente diferente, porque no pregão, com todo respeito aos meus amigos de pregão, que eram umas máquinas de operar e faziam aquilo com propriedade que poucas pessoas conseguiam fazer, mas a gente era assim, né? A gente não conseguia enxergar o mercado porque nós éramos os executores do pregão. Exato, exato. É que eu acho que por sinal era muito difícil, exato, né? Louvável. Acho que teve um momento que, se você olhar, por exemplo, hoje, né, um mercado que é referência, Wall Street, Nova York, que existe hoje ainda mas é pouco ativo lá, não é? Viva Voz, é só para enfeite, né? Exato, só manteve ali um pouco o glamour. Hoje o eletrônico engoliu tudo isso, né? Mas tinha muita gente ali que achava que aquilo não ia acabar, né? E eles foram dando sinais que essa tendência ia chegar. Por quê? Porque os volumes eram outros, os gringos chegando, ou seja, quanto que negociava a B3 hoje, né, lá atrás, e quanto que negocia hoje. Os volumes são infinitamente maiores, né? Então eu tive a oportunidade, né, de subir para a mesa, entender como que funcionava esse contexto, mas uma coisa que eu levo bastante é o quê? O nosso relacionamento, né? Pô, ali dentro do pregão fiz muito relacionamento. Eu, dentro do próprio pregão, eu já comecei a olhar essa questão do planejamento financeiro, ou seja, sucessão, principalmente ali para as pessoas que tinham uma necessidade grande, você sabia. Porque acabou, né? Você estava olhando, então, pô, o que eu posso... Do dia para a noite acabou a profissão. O que eu posso fazer de diferente dentro disso aqui, né? Então a gente... dentro ali mesmo do pregão, tinha vezes que eu não conseguia almoçar porque eu estava fazendo reunião de planejamento com algum amigo que estava ali, que entendia que um seguro de vida era uma coisa importante. E você sabe que eu tive felicidade para a família de ter pago algumas apólices ali de amigos nossos que infelizmente morreram, mas eu entendi que eu fiz a diferença na família deles com aquele produto que eu vendi ali na hora do almoço apertadinho, né? E foi assim que a gente foi abrindo minha mente para poder focar nessa área que hoje, graças a Deus, aí a gente está tendo bastante sucesso. Ô, Edu, mas beleza. Paramos na parte que você falou, daí eu abandonei e falei, chega de mercado. Chega de mercado. Fui pescar. Fui para economia real, Fui pescar. Achando que economia real era fácil. Não. Vou abrir tem um parceiro que faz conexão mercados com a gente, que não está hoje aqui, porque ele não tem agenda de novo. O cara super disputado, o Eduardo Boixá. Ele falou que, cara, ele também é do mercado financeiro há muitos anos, é gestor hoje. Aí ele falou, cara, que eu fui abrir um restaurante. Um dia falou, você é empreendedor. Foi abrir um restaurante. Super tranquilo. Restaurante é tranquilo. O que você foi para economia real? Cara, é assim, papo de boteco, né? Então, assim, eu tinha um grande amigo que ele mexia com a área de brinquedos. Brinquedos mesmo, estilo essas grandes redes aí que vende tudo de brinquedo. E a gente focou e montamos um e-commerce de brinquedo. Cara, a ideia é fantástica. Eu tinha um galpão, só que até nisso, para você ter uma noção, o mercado financeiro me ajudou. Por quê? Cara, eu saí final de 2010 para 2011, eu montei o e-commerce, fomos rodando, estava indo super bem, só que até nisso o mercado ajuda a gente, por quê? Porque a gente aprende o quê? A ler todo dia, tá informado todo dia. E eu comecei a acompanhar o mercado de brinquedo, né? Então, o que eu vi? Eu vi que um private equity grande comprou uma das maiores redes de brinquedo aqui. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí esse private equity comprou a segunda maior. Eu falei, opa. E aí eu li uma notícia que... ninguém comprava você. Não, mas na realidade eu não tinha nem tamanho para ser, para ser comprado. Mas me chamou a atenção porque você imagina o seguinte, Kim, o meu custo para eu comprar um determinado brinquedo aqui, vou te dar um exemplo simples, era, sei lá, R$35 para eu ter que vender a R$49,99 dessas marcas grandes. E o cara comprava lá fora a R$3, R$4.
Por quê? Porque ele montou a distribuidora lá na China, do lado das maiores. Eu falei, cara, é o seguinte, quando você é pequeno dentro de um mercado, o que te sobra? O cara vai lá, faz um pedidão grande, é aquele pedido. Acabou, ele não vai fazer mais, não vai ter reposição. Aí os pequenos vêm o quê? É igual aquela coisa as migalhas que caem, aí sai todo mundo correndo atrás dos pequenos. Quando eu observei que nem esse movimento estava acontecendo, eu falei, cara, é a hora de eu estopar essa boleta. Eu falei, meu, já tá secando a fonte, deixa eu vazar, cara. E aí que eu comecei a ler muito a respeito disso, eu falei, cara, nem isso vai ficar. Então, quando não tá... Estopa. Não tá sobrando, ou começou cara, não deixa entrar num processo de endividamento. Eu aprendi isso, cara. Ó, vamos lá. Essa palavra que você falou é muito forte e muito inteligente. Não deixe chegar num processo de endividamento, porque depois... Porque você vai acreditando e aí o que acontece? Se o teu mercado não tá rodando, você vai sair consultando o banco, tomando crédito, isso, daquilo, e se o mercado não tá rodando, você vai se afundar cada vez mais. Então foi nesse momento que depois eu te conto uma história bem engraçada desse movimento, que até nisso Deus me ajudou bastante. Eu vou cobrar. Eu estopei a operação, só que eu tinha um estoque grande, né? Então eu falei, cara, o que eu faço com esse estoque de brinquedo, né? Paramos a operação, voltei a fazer contato com a turma de mercado. Quando eu voltei para consultar meus amigos institucional, a fila já tinha andado. Os caras já estavam tudo diretor daqui, dali e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, não tem mais espaço para institucional. O que eu faço? Peguei, montei ali um CRM de agenda, peguei aquele nosso caderno da BMF que a gente nunca usava, anotei o nome de todo mundo que eu conhecia, que eu não conhecia, isso, aquilo, e saí ligando pra galera. Mas meio que desespero, Edu, nessa época? Não, como desespero, mas assim, não sei se tu lembra do Jeguinho, Serginho? Jeguinho da Finabank. Isso. Ele falou, pô, eu tô aqui na XP e tal, o Jeguinho tinha 3 clientes. Ele falou, não, vem comigo. Eu falei, não, tá bom. É apelido do cara, viu? É apelido do cara. Ele hoje tá morando lá em Portugal, uma excelente pessoa. E, cara, aí eu entrei como pessoa física debaixo do escritório dele na XP. Entendeu? E comecei a fazer esse CRM de prospecção para ligar. XP na época não tinha tanto conhecimento, não tinha. Não, era 2014. Ela já estava em São Paulo, já? Já estava, mas assim, era algo super novo. Você falava pro cara, tem aqui um CDB da XP e tal, um CDB de um banco de terceira aqui. Os caras, o que é XP, meu? Não conheço XP, não quero. E aí você tinha que fazer esse comercial. Agora, olha a história do estoque do brinquedo. Não, peraí, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, Eu vou pro primeiro break do programa, na volta, a gente... Desculpa aqui, concentração, a gente vai ouvir essa história do estoque do brinquedo, dessa história que o Edu tá contando pra gente, esse monte de informação que tá construindo aí a sua trajetória e fazendo muita alusão aí também ao mercado financeiro. Então, primeiro break do programa, vamos para o comercial, voltamos em 2 minutos. Muito bem, estamos de volta aqui com Conexão Mercado. Sou Eduardo Messias, o Edu, meu amigo da Luri Capital, um dos maiores escritórios hoje filiados à XP. E para quem chegou agora, a gente estava contando a história, o Edu é amigo de Pregão, contamos algumas histórias, vou dar um repasse aí. Ele está contando justamente a trajetória, a sua experiência, que saiu do Pregão, foi para o corporativo e uma fábrica de brinquedo e teve um estoque aí, conta do estoque. Montamos lá uma operação e aí, cara, ficou o estoque lá. Aí eu falei, cara, e agora o que eu faço com isso? Graças a Deus, meus filhos eram pequenos e, cara, tinha muito aniversário, muita festa de criança, brother. A gente, como do Pregão, né, eu falei, chegou o momento de eu desovar esse estoque e não tirar mais R$1 do bolso. Eu sei, cara, sem brincadeira. Então, minha filha estudava numa classe, meu filho em outra, e tinha aniversário dos dois, mais os irmãos. Cara, eu sei que eu não perdi um aniversário naquele ano.
Eu contei, te juro por Deus, eu fui em 80 festas de criança e eu consegui zerar 90% do estoque sem gastar R$1. Então Você foi no nicho. Foi brinquedo de tudo. Até nisso, o pregão ajudou a gente a ter esse valor. Graças a Deus. E o que sobrou lá, a gente acabou doando. Ô, Edu, você lembra da história que tinha 2 irmãos que faziam no pregão? Eles eram, de final de semana, eles faziam festa de aniversário, disfarçado de mini. Você lembra dessa história? Que eles faziam festa de aniversário, Mickey e Minnie. Eles faziam. Aí outro amigo contratou eles para fazer o aniversário. E um ia de Minnie e outro ia de Mickey. Aí a Minnie estava na festa e os caras do pregão agarrando a Minnie por trás, dando tapa na Minnie, achando que era um amigo. Só que o amigo ficou doente na mulher dele que ele tinha levado. Ele fazia assim, não é. Que eu era o cara. Cancela. Era a mulher dele que Meu tava Deus do céu. Aí se eu parar de contar isso, vamos concentrar na entrevista. O pregão tem muita história engraçada, cara. Tinha essa história aí. Bom, mas enfim. O Edu, e aí, cara, beleza. Aí você chegou, você falou que você, dentro do nosso Serginho, né, que tinha um apelido de Jeguinho, que você falou lá no pregão, ele tinha 3 clientes e você pegou e começou a puxar a galera. Aí você falou, cara, vou montar meu business aqui. Esse foi o start, entendeu? E aí o Serginho começou a focar em outras coisas, né? Em outro mercado. E aquilo ficou ali e eu vi uma grande oportunidade de eu trabalhar. Então, e aí em 2014, eu tava de casa, falando com todos, fazendo esse relacionamento com todos esses clientes. Então, assim, eu sempre fui um cara que gostei de fazer relacionamento. Então, não é que todo lugar a gente pode-se ter uma oportunidade de negócio. Então, eu jogava bola, eu falava pro cara, me dá a oportunidade de eu te visitar lá, ou a gente almoçar para eu te apresentar esse produto, essa solução, enfim. Então, sempre fiz isso. Então, tem clientes meus que a gente jogava bola às 6h30 da manhã. O cara falava assim, de que dia da semana? De terça e quinta a gente jogava. 6h30 com o pessoal da Companhia Atlética na época. Tá doido, era um bando de doido mesmo. Que isso? E assim, muitos deles hoje são meus clientes, né? A gente tem um relacionamento legal. E aí em 2014 eu estava lá e eu tinha trabalhado com seguro de vida lá no pregão, né? Fazia parte de planejamento ali, alavancagem patrimonial. Eu lembro, cara. Eu lembro que você era um cara que sempre tava com a pastinha embaixo do braço lá. Então, é verdade. Agora... Então, dentro dessa oportunidade, eu conheci não sei se você lembra dele, o Emerson, o Dida. O Dida? O Dida. Puta, o Dida, cara, baixinho, gente boa. Isso. Então, o Emerson, o Dida, o Alessandro e o Ricardo Tarantello. Que eles falaram, onde tá o Dida hoje em dia? O Dida tá num outro escritório da XP, mas tá focando muito na parte de planejamento também. O Dida, cara? Eu lembro porque esse nome, você ia lembrar fácil dele. Sim. E eles falaram, Edu, não faz sentido você estar aí na tua casa, atendendo, né, com o que você tem aí de bagagem, enfim, vem ser nosso sócio na antiga Univalores. E aí eu entrei para ser sócio na Univalores, né? E aí a gente começou a agregar junto lá. Foi daí que em 2016 a gente teve um processo de cisão, montou na Luri Capital e estamos crescendo. Quem foi com você nessa empreitada da Luri? Na Luri Capital nós startamos, fui eu, o Claudemir, o Alessandro e o Rogério Anoni. Fomos em 4, né? O Dida, o Ricardo e o Marcelo ficaram na estrutura da Univalores e a gente tocou o nosso business. A gente pegou, você veio, o mercado tava capenga por causa da Dilma, a época do. Sim. Né, o mercado teve a época da recessão. Como é que foi para estruturar uma empresa relacionada a investimentos em um país que estava aos cacos, né? Tava juntando os cacos, na verdade, de um movimento aí que estava todo mundo sem dinheiro, país quebrado. Kim, é sempre um desafio, cara. Tratando de Brasil, é um desafio e Brasil também é uma grande oportunidade. Por quê? Porque hoje quando você visita um empresário ou visita uma pessoa física que tem esse foco de longo prazo, de futuro,
o Brasil você tem hoje níveis de juros reais mais altos, né, do que economias pares, né? Então mesmo você sendo um cara rendista ali, você conseguiria tratar o teu dinheiro de uma forma coerente e próspera. Então, dentro disso, irmão, a gente olha bastante cenário, né? Mas é assim, quando eu sento na frente de um cliente, eu pergunto quantos anos a empresa dele tem. Se o cara fala que tem mais de 30 anos, cara, ele já passou, já tomou várias tijoladas, entendeu? Então não é algo que vai ser mais uma e ele vai ter que passar essa arrebentação também. Só que a gente busca fazer ali um 360, entendeu? O que o cara precisa de fato para eu poder estender a mão ali para ele naquele momento. É crédito, é investimento, é caixa, enfim, é benefício. Tudo isso a gente tem dentro hoje do nosso negócio e a gente traz para o cliente que, assim, cenário, passa. Você tem que apertar, puxar o freio de mão, puxa o freio de mão. Ajusta custo, tenta reduzir despesa. Tudo isso, a gente sabe que não é fácil, né? Num cenário que muda toda hora regra tributária, muda fisco, muda toda hora as coisas. Então você tem que estar sempre antenado para buscar melhores soluções. E diversificação sempre foi um caminho interessante de se fazer. Hoje a gente sempre tem focado em 2 horizontes, que eu consigo ali com as soluções que a gente tem dentro da Luri, reduzir custo do cara, né, com alguns produtos que a gente tem, ou ser mais eficiente na gestão de caixa, na rentabilidade dos produtos, enfim. Cada um tem seu espaço para poder crescer. É nisso que a gente foca. Então tá do lado do cliente, entendendo quais são suas necessidades, suas dores. É isso que vai te levar. Se eu ficar... Você sabe que a gente lê pouca notícia, né? 6h30 da manhã a gente já Nossa Senhora, Mel, vou falar uma coisa pra você. Privilegiado é o cara que tiver o contato do WhatsApp do Edu. Porque ele manda notícia o tempo todo. Mas, cara, você não tem noção como eu me baseio nas notícias que você manda. É muito importante. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu faço um programa aqui da BMC, o Pré-Market, que é todo dia de manhã. 80% das notícias que você manda. É fundamental. É tudo informação bacana em tempo real. Agora, detalhe. Você não cobra nada por isso. Kim, é assim. Não digo que você tem que cobrar, eu digo o que quer. O que eu recebo... Então, que eu te perguntar. Isso é uma maneira de você fidelizar o cliente? Exatamente. Isso é uma maneira de fidelizar o cliente. E, de novo, relacionamento, né? Então, por exemplo, eu compartilho muita coisa, tem amigos que também compartilham e isso vira um ecossistema que faz sentido a gente poder então, fazer a diferença. Então, hoje, dentro do seu ciclo de amigos, você é um cara assim, que as pessoas... Puta, esse cara me dá informação. Não, a gente tem muita troca, entendeu? Sim. Tudo aquilo que eu posso compartilhar de XP ou de notícias que a gente recebe fora de XP, a gente faz sem ter nenhum investimento em cima disso, né? Tudo bem que o celular trava bastante, mas precisava dar uma dica para a Apple montar um celular de 5 TB. Mas isso de forma natural, por exemplo, se você é do mercado, o cara que está entrando no mercado, ele vai lembrar sempre, o cara manda mercado de notícias, fazer uma pergunta para ele. Sim. Tem isso também, claro, né? Sempre tem. Então você tem ali, você tem um compartilhamento muito grande entre amigos ali do mercado, né? Que há um projeto, inclusive, para que isso se torne algo que rentabilize esse trabalho de alguns profissionais ali. Não é o meu core, né? Eu faço ali para toda a base da Luri, para amigos, enfim, isso a gente só vai incluindo ali na nossa lista de transmissão e vai mandando bala. Ô Edu, você no seu DNA mesmo aí, né, sempre foi o comercial. Sim. E associado a isso, o operacional com o comercial. Sim. Porque no histórico que você está trazendo para mim, e fui juntando as peças, te conhecendo há muitos anos, você veio do pregão, de negociação, foi para a mesa, ao mesmo tempo você fazia um comercial lá no pregão. Sim. Quando você teve essa empreitada aí, que você ficou fora do mercado, quando você voltou, você listou os clientes, foi para o comercial, sim, sabe vender, sabe conversar, sabe entender o cliente nessa questão de demanda de produtos. Enfim, é uma coisa que demora muito tempo para você aprender nesse aspecto. Então a pergunta é o seguinte,
O cara hoje que está assistindo a gente, o cara que está, as pessoas, porque o mercado financeiro, existe um grande mercado dentro do mercado, né? Como é que o cara identifica essa possibilidade? Eu vou dizer diretamente, eu não quero falar com um cara de investidor, falando um cara que quer trabalhar nesse nicho de mercado financeiro. Qual conselho que você daria para o cara para ele identificar, a princípio, o nicho dele, para ele poder aprimorar e executar para poder rentabilizar em relação a isso? Pô, excelente pergunta, Kim. Identificar ali dentro do teu núcleo de relacionamento, você fazer o teu planejamento. Como eu fiz? Cara, eu coloquei pessoas ali na minha lista. Cria identidade. Você precisa, como eu falo ali para os meus sócios júniores que estão entrando ali na Luri, você tem que estar sempre lançando a semente, né? Então, assim, quando você lança a semente na terra, ela vai ter um processo ali para ela virar um galho e te dar o fruto lá na frente, entendeu? Então, é uma construção. Você imagina o seguinte, nesse período dos brinquedos, que eu ia em todos os aniversários... Cara, gastou sola, hein? Cara, eu gastei sola, engordei pra caramba, porque era só festa de criança. Mas também gastei muito cartão. Dá-lhe coxinha. Muito cartão. Então, assim, ó, essa é a minha nova identidade. Aqui que eu tô trabalhando, aqui que eu sou sócio. Aqui e não que tem vergonha de... Então, assim, teve amigo que demorou 2 anos para abrir a conta. Amigo. Então, assim, às vezes os amigos são os... Não é o caminho. Não é que não é o caminho. O amigo, ele tende a... não é que ele tende a querer provar se você vai dar certo ou não, entendeu? Na realidade, assim, quando a gente tá numa transição de carreira, ele quer entender até onde você vai chegar com esse negócio. Deu certo, vingou, o cara vem com você. Mas não tem a premissa do amigos, negócios à parte, que quando você fala de dinheiro, geralmente o amigo não quer mostrar quanto tem, o quanto é. Quando você vai falar para investir no amigo investir com você, cara, eu não vou falar quanto eu tenho de dinheiro. Mas aí envolve o quê? Confiança. Aí envolve o quê? DNA. Aí envolve caráter. Cara, vamos lá. Sim. Pô, o português claro, né, Kim? Nosso. Sim. Pô, você deu tombo em quem? Cara, sim. A gente pode... Cara, a vida é feita de, cara, ciclos. Né, altos, baixos, cara, e assim, a gente vai se aperfeiçoando. Por mais que o cenário não esteja muito favorável, às vezes, para o nosso time ali, cara, você não precisou fazer nada errado para poder rodar. Sim. Entendeu? Passou aquele ciclo, as coisas caminham, andam, você vai conseguindo atingir seus objetivos, vai conseguindo, ser mais feliz, vai conseguindo... ter um compartilhamento maior com seus filhos, com a família, você vai conseguir viajar. Não é que você, às vezes, você faz parte do contexto de planejamento, entendeu? Ô Edu, quantas pessoas estão lá na Luri, abaixo, trabalhando na Luri hoje lá? Hoje na Luri a gente tem em torno de 40 sócios que estão no contrato social. Permite hoje a nova legislação, né? Permite, isso. E que circulam ali umas 55 pessoas, né? Que faz parte... E tem um custo, né, cara? Por isso que tem que ter um bom patrimônio em gestão para poder pagar tudo isso, né? Além do detalhe também, diversificar os portfólios. Além do patrimônio em gestão, você tem que ter um hub de negócios, né? Onde você, como eu falei, né? O nosso time ali, ele é muito capacitado para entender o que o cliente precisa e trazer as melhores soluções, né? Seja dentro do nosso principal parceiro, que é a XP, seja fora desse parceiro, né? Então, tudo é muito claro ali, tudo é muito transparente, né? Para que, não adianta eu ficar só insistindo em um negócio, sendo que a oportunidade está no outro parceiro. Então, a gente tem que abraçar a oportunidade. Como é que você identifica hoje? Porque você é um empresário hoje, né? Você tem um cara você tem uma empresa. Sim. Você é do mercado financeiro. Como é que você faz para equilibrar justamente isso? E até para um cara que está assistindo a gente que tem uma padaria, que tem... eu acredito que como um comerciante, ele vai identificar qual é o melhor produto que ele tem. Perfeito. E dar vazão nesse produto, dar mais sustentabilidade para esse produto. Sim. Dentro do mercado financeiro, nessa prateleira gigante que tem. Você, por exemplo, a Luri, ela vê um produto específico e atua em cima dele, ou, cara,
cada hora, cada caso é um caso, e pelo mercado financeiro ser muito, movimentar muito, os produtos oscilam muito em relação a tempos. Por exemplo, hoje é o Bitcoin, o cara quer, depois o cara é uma renda fixa, puta, a renda fixa piorou, a variável ficou boa. Essa oscilação também existe lá? Cliente liga, tem uma piramidezinha aqui, eu falei, entra no começo. Você tá pegando hype? Entra no começo. Não, acho que você tem que perguntar quanto tempo começou, né? Pelo amor de Deus, brincadeiras à parte, mas tem muito disso. Na realidade, a gente vai mapeando o mercado, Kim. A gente vai mapeando o mercado todo dia, acompanhando, olhando, e de fato assim... Mas o que você fala é mapear o mercado? Mapear o mercado é assim, informar. O juros está alto, que tipo caindo. de produto que eu vou trabalhar? Existe uma emissão de dívida de uma empresa grande que ela é muito bem ranqueada. Eu vou trabalhar esse produto? Porque assim, quem faz esse filtro? A gama de produtos que a gente recebe ali é muito grande. Então eu não vou conseguir dar vazão para 10, 20, 30 ofertas. Então tem a curadoria da XP hoje, que ela faz essa curadoria, a gente leva internamente. Hoje é o Ale Silva, que é o nosso head de alocação ali, que também faz essa curadoria, compartilha ali junto com todo o time da mesa. Hoje a gente não tem uma mesa específica, renda variável, fixa e tal, a gente tem uma mesa de alocação. Por quê? Porque você está no mercado há mais tempo do que eu, você sabe como que funciona. Qual que é uma tendência que acontece muito? A bolsa bateu 130 mil pontos, 140 mil pontos, chega lá todo mundo, esse negócio aqui vai para 200 mil pontos, vai para 200 mil pontos. E aí pega ali o perigo. Aí pega os navegantes lá de primeira viagem, sem muita orientação e informação, e o cara, quantas vezes a gente viu esse movimento, né? Tinha um cara que operava muito comigo, que teve uma época ali de algumas crises que a gente viveu, que ele falava, 130 mil não era barato, agora 70 mil pontos é caro? Entendeu? Então, quais são as orientações, quais são os valores? O viés, né? É importante isso. Muito legal. Então, você tem que olhar um horizonte de oportunidade, porque não é comprar um ativo por comprar, certo? Então, o que a gente tem lá? A gente faz uma curadoria de, qual que é o win? Quanto que essa empresa está entregando de lucro? Ela entrega lucro sempre? Quais os níveis? Então, assim, qual a relação dela dívida-preço? Então, tudo isso a gente consegue olhar ali e ter um índice de assertividade um pouco melhor, entendeu? E aí os produtos que você está entregando para o cliente são produtos de qualidade, ou pelo menos que vão dar a melhor rentabilidade para eles. E passar uma confiança também para o teu cliente, né? Então, a gente tem esse CRM ali dentro, de clientes que tem essa necessidade ali, a gente faz as reuniões ou online ou presencial hoje, para de fato trazer uma oportunidade, trazer algo que é diferente para o cliente. Não, o trabalho de vocês é bem legal, eu acompanho. E assim, existe o lado amigo, o lado parceiro, mas assim, o histórico seu é muito bacana, porque todas as vezes que a gente teve para fazer negócio, eu contigo, nunca existiu uma puta, aquela faca no pescoço. Não. Você falou, cara, assim funciona, é legal para você, vale a pena, eu tô aqui que precisar. Então assim, é muito legal essa condução que você tem, como pessoa, é sua característica, para conduzir business, entendeu? Então acho que você deve deixar o cliente muito à vontade. Tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para fazer sentido. Antigamente, a gente tinha aquele DNA que, eu como assessor de investimento hoje ali, mais focado na gestão do escritório, relacionamento, eu já peguei, por exemplo, cases quando eu era assessor, por exemplo, de médico que não tem tempo de olhar a carteira. Imagino. E o cara tinha 400 mil de título de capitalização. Meu Deus. E ele nem sabia. Então... O gerente colocou nisso aí. Exato. Então foi lá ali, o cara não sabia que rodava 70% de CDI, que, cara, era Tava deixando de uma ganhar tragédia. Tava deixando de ganhar um bom dinheiro. Como hoje, você olhando o cenário... Tá parecendo que tá investindo no Japão, deflação. Deflação. Hoje eu tô deixando de comer porque amanhã vai estar mais barato.
Ô, Edu, eu vou fazer o seguinte, eu vou pro último intervalo. Boa. E na volta, são 2 minutinhos, o papo tá muito bom, continua com a gente e já voltamos com o Conexão Mercados. Muito bem, estamos de volta aí com o último bloco do Conexão Mercados. Estou conversando com meu amigo Eduardo Messias, que coordena um dos maiores escritórios entre a XP Investimentos, chamado Aluri Capital. É claro que a gente tem que fomentar, dizer de onde veio um convidado e, obviamente, também fazer o jabazão, porque, pô, claro, é natural, precisa, né? Bacana, interessante falar. Então, eu vou contar as histórias aqui e dos bastidores aqui, falando muita coisa do passado, mas trazendo toda essa experiência que você trouxe nos 2 blocos anteriores. E para você que está assistindo aí o nosso Conexão Mercados, a BMC está conectada no YouTube e o programa fica lá no YouTube. Então, pô, se você quiser rever o bate-papo, pô, muito bacana, vai lá, né, na parte onde está todas as programações ali, os programas ali, e puxa essa gravação, esse programa tá bem bacana, bem dinâmico, muito interessante. E o Conexão Mercados aí vem ganhando esse novo não é novo formato, né? É que depende muito do convidado para você desenrolar, claro, natural. E aí você puxa, eu tive a oportunidade de trazer você da semana passada, trazer também um amigo que ele tem um escritório, só que o dele é associado ao BTG. E, pô, essa visão de caras de mercado que hoje estão, né, mercado financeiro, conhece de investimento e estão em empresas, tudo. E legal isso. Então, hoje quem vai assistir o programa, muita gente vai se identificar. Agora, quem não vai se identificar com o programa é o cara que está começando agora e não tem grana. O cara que está duro. E que quer, de uma certa forma, um dia poder ganhar dinheiro. Um dia ter uma empresa, só que ele tem que ter um começo. Sim. Cara, como é que a gente faz com um cara desse? Primeiro assim, eu entendo que não só o seu escritório, como todos os escritórios não são instituição de caridade. Sim. Você tem 40 pessoas, 50 pessoas sob seu comando, que você paga salário, que você tem estrutura, você paga o aluguel do espaço, que fica ali num bom posicionamento ali nos jardins, você tem o telefone. Só que, cara, você não pode atender os caras de graça. Sim. Por outro lado, como é que você consegue abrir essa lacuna e abrir espaço, principalmente para essas pessoas? Muito boa pergunta. Não quero te colocar numa saia justa, hein? É que eu quero trazer mais para coisa real, né? De fato, assim, se você vê a nossa história, qual foi a nossa história? Qual foi o nosso legado? Quando a gente caiu ali no pregão, naquele negócio ali, a gente... Vendia os tickets. Vendia ticket. Para poder almoçar um pouco melhor para sobrar saía dinheiro. dali, ia direto para a faculdade. Eu lembro que eu fazia a faculdade, eu ganhava R$458 e a faculdade era R$260. Então assim, a gente vendia o almoço para poder jantar. Então assim, cara... Você comia aqueles dogão na saída ali? Comia lá no Salsix, no Dá Licença. Dá Licença. Dá Licença. O nome do lugar era Dá Licença. Dá Licença. Dá Licença? Dá Licença, tão apertado que era. Pô, naquela ladeirinha ali tinha um negócio que você ia comer frango frito, você saía com os caras, você grudava na roda, cara, você foi no merenda. Que não tinha exaustão ali. E aí você descia o lugar ficava, parece que um poço, um calabouço. Exatamente. E aí não tinha exaustão, e o forte era frango a passarinho. Frango a passarinho, meu Deus. Você chega, o cara... Nossa, você foi no merenda. Sabia onde você tinha almoçado. E a Lúcia? Tava um cheiro de... Lembra da Lúcia? A Lúcia, rapaz do céu. Que ficava no viaduto. Não, o legal da Lúcia era a lista de devedor no final do mês, tu lembra? Não. Que grudava ali na entrada do pregão. Ó, fulano tá devendo, porque todo mundo ia lá na Lúcia quando acabava os tickets ou as coisas, ia lá, pendurava a conta. Chegava lá na última semana, ninguém aparecia na Lúcia. E aí ela colocava a lista dos devedores. Até nisso já tinha um FDIC da Lúcia ali, cobrando os caras. FDIC. Ô, Edu, só contar uma passagem rápida da Lúcia. Uma vez eu fui comer lá e eu nunca mais voltei, porque não tinha cadeira. Não tinha. Aí tinha sabe aquelas caixas antigas engradadas, você colocava aquelas garrafas grandes? E eu tive a brilhante ideia de falar, eu vou pegar a garrafa, a caixa, que tinha 100 garrafas, vou puxar para sentar. Meu irmão, eu puxei aquela caixa.
Você não tem noção do que saiu de barata. Rapaz, mas assim, são umas 4 mil baratas. baratas. Era um clássico. Cara, eles olharam pra minha cara, ela ficou com tanta raiva. Eu nunca mais voltei de lá. Mas enfim, vamos lá. Voltando à pergunta, vai. Cara, o que a gente faz, lista de devedor da Lúcia foi demais. Essa grudava ali na entrada do pregão, rapaz. Aí todo mundo no pregão ficava sabendo quem que tava devendo pra Lúcia. Vai pagar lá, Lúcia. Vai pagar a Lúcia. E ela colocava o cara lá pra cobrar, igual as financeiras hoje. Bom, mas voltando aqui, cara, é assim. Hoje o mercado ele tá muito mais dissolvido, né, em termos assim de acesso para todo mundo. Então assim, você tem que fazer ali qual que é o teu sonho, qual que é o teu objetivo. Então, mesmo esse cara que não tem hoje e quer começar, a gente dá instrumentos para ele entender aonde ele pode chegar com pouco. O que é pouco? R$20, R$30, R$50, R$100. O cara consegue investir de fato com isso? Consegue. Mas ó, vamos... É uma construção. Tá, mas tudo bem, vamos ser muito honestos com Não dá para ser imediatista. Então, é aí que tá. Bacana que nessa linha que eu quero entrar. Vamos ser honestos com o cara não vai ficar rico. No longo prazo... Mas ele vai ter um dinheirinho que ele pode construir legal. Eu posso te dar um exemplo aqui? Claro. Vamos lá. Sabe por quê? Porque a gente... vem, aplica comigo que você vai ficar rico. Não, acho que na ideia não é isso. Não é isso, mas é você construir... Dá um exemplo. Isso. Você construir um futuro melhor. Fazer uma diferença lá na frente. É isso aí. Bom, Kim, vou te dar um exemplo, irmão. Isso está bem fresco na minha mente, porque a gente... É claro que talvez os valores aqui fujam um pouco da realidade do brasileiro, mas vou te dar um exemplo. Teto do INSS, que o cara ali contribuir próximo de R$900 por mês para chegar lá na frente e ter uma aposentadoria hoje em torno de R$7.500, R$8.000. Exemplo, tá? O cara contribui lá por 40 anos com esse negócio, o que ele vai ter? Ele vai ter 8 mil de aposentadoria. Se ele guardar na indústria, numa previdência privada ou em fundos conservadores que rodam aí um pouco acima do CDI, Selic, ele vai ter o mesmo valor acumulado em próximo de 5 milhões. 4 milhões e meio, 5 milhões, que hoje, mal aplicado, te gera uma rentabilidade aí mensal de 45, 50 mil reais. 50 mil reais, o cara vai lá, pode viajar, pode reinvestir, pode fazer outras coisas, pode pagar o estudo dos filhos, pode viver com mais conforto. O que a gente está falando é o quê? Que a gente não deve ser imediatistas nos nossos planos, ou seja, não adianta eu falar para você, guarda R$100 por um ano que você vai construir alguma coisa. Quando eu falo assim, se você quer construir alguma coisa lá na frente, talvez com R$100 você não vai ter os 5 milhões, mas vai ter 500, vai ter 600. É o poder dos juros composto. E isso tudo dentro ali do que a gente se propõe a fazer, a gente facilita o trabalho do cliente. Por quê? Porque a gente tem ali algumas macros, né? Ou seja, planilha mesmo, simples, que o cliente sabe simular a conta. A gente faz essa conta junto com ele, desconta a inflação, traça cenários para ele, diversifica produto e consegue fazer uma previsão daquilo que ele vai construir daqui 20, 30, 40 anos. Então, quanto mais disciplinado esse cara for hoje, mais ele vai ter um fruto melhor lá na frente. Então, o que eu digo assim, falo para a meninada, falo para os clientes assim, é o esforço que você tem que fazer hoje para não ter que fazer um sacrifício lá na frente. Por quê? Depender do governo, você sabe que cada dia que passa aí as contas estão mais voláteis. O governo é gastador, né? O governo é gastador. Enfim, independente da direção de governo, o governo gasta bastante. Esse é o DNA dos governos dentro do Brasil. Então você tem que fazer sua parte, você tem que se disciplinar. Senão, a gente demonstra. É claro que cada um tem um estilo de vida, cada um tem um modus operandi de vida. Então se o cara sabe qual que é o custo de vida dele mensal, fica mais fácil de ele planejar isso aí. Edu, acho que a lição que você deixou agora aqui, esse exemplo que você trouxe, de modo geral, eu acho que para quem está em casa, para quem está assistindo, dentro do seu orçamento, dentro da sua perspectiva,
É assim, o objetivo de que, cara, você pode começar guardando um pouquinho, para lá na frente poder ter pelo menos um equilíbrio, poder respirar um pouco mais, porque a gente fica velho. Exato. Né? O cara exato. que tem 18 anos está assistindo, cara, um dia você vai ter 50, 60, e tudo fica um pouco mais difícil, né? Claro. Porque justamente... E o mercado financeiro é uma forma que se tem para você poder sair um pouco, se articular um pouco mais. Exato. Né? E hoje ter essa musculatura. E hoje é o que você falou, hoje a indústria de investimentos, cada dia que passa ela tá muito mais antenada aos movimentos, né? Então você tem vários tipos de investimentos hoje que lá atrás a gente nem ouvia falar. E também essa indústria está dando possibilidade ao investidor que quer começar com 500, com R$1.000, enfim, ter a oportunidade de diversificar. É claro que se esse for o dinheiro da vida dele, a gente nunca vai colocar num produto de muita volatilidade. Sim. Então você tem que instruir esse cara, esse cliente, a ser uma pessoa dentro de um cenário de equilíbrio. Vai chegar um momento que ele vai precisar diversificar. Ô Edu, dentro dessa sua vivência em mercado financeiro, em várias áreas do mercado financeiro, qual não de cunho pessoal, em qual momento dessa trajetória você olhou para a economia e falou, puta, cara, eu tô otimista, agora virou. Qual acontecimento, trazendo para uma perspectiva de hoje, né? Se você enxerga também um certo otimismo aí com essa questão da economia. A gente, é o que eu falei para você, se eu olhar para cenário fiscal, para cenário político, a gente fica com um determinado receio, dada a condução do governo atual. Porém, a gente tem que olhar para quem que gera, quem que produz. Eu não vou falar para o cara, ó, para a tua produção porque o governo está... Então a gente olha por um contexto maior. Então quando a tomada de decisão vamos lá, qual empresa que está crescendo? Eu olho o cenário lá fora, eu olho as empresas lá de fora. Quais são as empresas que estão se destacando? Quais são as empresas, quais são os setores que estão sendo beneficiados com a conjuntura atual? E é nisso que a gente olha. Então, hoje você tem, sei lá, deve ter algumas empresas hoje dentro da B3 que são empresas fortes, geradoras de caixa, geradoras de dividendo. Então, eu quero correr esse tipo de risco ou não? Então eu vou, até mesmo dentro de um cenário de bolsa, a gente consegue ter empresas saudáveis que geram caixa e que vão distribuir esse caixa, né? E que vai fazer você mais feliz. Então você vê aí, recentemente, o que a gente teve semana passada? Teve uma petrolífera brasileira que teve pouca volatilidade, sim, né? Sim. Então assim, que tipo de gerência se tem dentro de uma empresa que o governo também é sócio e que ele quer dar uma canetada? Muita gente não vai para estatal por conta disso. Então, exatamente. Então, por isso que hoje as maiores casas de análise, bancos, enfim, os gringos, estão saindo fora desses ativos. Por quê? Porque, cara, amanhã mudou a regra, como que fica? Ô Edu, eu fui numa palestra no começo do ano, e o cara lá, não vou falar nome, porque para mim achou absurdo, o cara falou Bolsa Brasileira, 170 mil pontos. E é uma casa grande de análise, um escritório grande. 170 mil pontos no final do ano. Eu gritei, Tchado, vendi! Tchado, vendi! Mais mil! Tchado, vendi! Venda 60! Quase. O que você acha? Cara, assim, a gente é muito cético, né? A gente precisa ser realista. Cara, as contas não estão fechando, assim, o governo está gastando cada vez mais. Enfim, a gente está olhando o cenário lá fora, a dificuldade que se tem de controle de inflação. Pra cortar juros, né, velho? Cortar juros. Era 3 semana passada, agora é 2, agora é 1. Tá difícil, e outra, você tem um aquecimento ainda muito forte. Então, assim, eu estou olhando lá fora. É claro, Brasil, a gente está olhando inflação aqui, está olhando vários indicadores para fazer sentido. A teoria diz que se os juros começam a cair aqui, a turma começa a entrar para a Bolsa. Só que a gente vê um movimento muito forte do gringo tirando o dinheiro da Bolsa. Tá saindo fora, Saindo fora. Impressionante. Então, assim, o que entrou o ano passado, se eu não me engano, 2/3 já foram embora.
Então, assim, e a nossa bolsa tá ali, ó, firme e forte. 127, tá assim, apanhando tá no cover ali, tomando várias porradas, mas assim, e hoje saiu até uma matéria que, assim, a indústria local de fundos, ela tem um caixa ali de aproximadamente 21 bilhões para poder buscar oportunidade. Então, a gente está olhando que mesmo a indústria local de fundos, ela está muito mais cética, conservadora, esperando algum momento mais claro, ter uma visibilidade melhor para poder ter a tomada de decisão. Nem que o mercado corra já um pouquinho, eu pego um pedaço da fatia do bolo, do que, cara, eu querer comer o bolo inteiro e ficar sem nada, entendeu? Edu, se os clientes que chegassem no mercado financeiro hoje tivessem a possibilidade de cair no colo, num bom sentido, de um cara ético e um cara tão que tem um cuidado para com o resultado do cliente igual você tem, o mercado financeiro estaria em outro patamar. A gente teria experiências diferentes. Então, assim, é muito legal a sua história, é muito legal a forma como você lida com o cliente, com as pessoas, você lida com vidas, você se preocupa com isso, com o resultado. Cara, continua nessa pegada. Obrigado. A Luri hoje não é à toa que é um dos maiores escritórios da XP e vai caminhar sempre cada vez mais. Eu desejo para você, tudo que é de melhor no mundo. Eu espero que a gente consiga fazer um programa com certeza para a gente falar de histórias também, porque ficou muita coisa legal. Foi uma entrevista muito bacana para mim, muito significativa. Adorei, cara. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Obrigado por estar junto no programa. Fechado. Tá bom? Cara, posso fazer um agradecimento aqui? Tem um brotherzaço meu que ele falou, eu falei para ele, ontem eu tava num evento, eu falei para ele, eu preciso ir embora que amanhã eu tenho BMC News. Ele falou, duvido que você faça lá Ele é meu cliente, meu brotherzaço. Qual o nome dele? Hermes Pompilho. Hermes Pompilho, o senhor mora aqui no coração, nós estamos juntos, hein? Que legal, bacana. É um brotherzaço. Que legal. Brotherzaço. Hermes, um abraço e desejo a vocês que estão assistindo aí o programa também, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo episódio do Conexão Mercados aqui na BMC. Hoje a presença Eduardo Messias da Luri Capital foi muito legal. Edu, mais uma vez, obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, gente. Um beijo a todos e até o próximo programa.